Nós queremos conversar com você hoje sobre como você pode aprofundar a sua comunhão com Jesus Cristo, que está ao seu lado. A percepção da presença de Jesus ao seu lado, da sua companhia, renova o ânimo do cristão. E isso acontece toda vez que ele ouve a palavra de Deus, quando ele ouve Jesus falando ao seu coração. Isso é maravilhoso. Não tem coisa mais maravilhosa do que você ouvindo um pregador, lendo a palavra, perceber claramente: Jesus falou comigo agora. Já imaginou, Renato, o impacto no coração de Maria quando ela ouviu da boca do Senhor Maria e ela reconheceu que era ele? Puxa, ela falou: mestre. Assim, as suas forças foram completamente restauradas. Preste atenção no que o Senhor Jesus te diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O Senhor falou com Maria, falou com os discípulos no caminho de Emaús, falou com os apóstolos, falou com os discípulos, mas o Senhor continua falando conosco hoje em dia. E é impossível não sentir o coração arder quando a voz é de Jesus. E quando nós ouvimos o Senhor falar, nós temos que reconhecer que é Ele que está falando e reconhecer a presença dele junto de nós. É reputar que essa audição veio de alguém que está próximo, que nos conhece. É curioso, eu não sei quantas vezes isso já aconteceu com você, comigo já aconteceu diversas vezes. Quando você termina uma pregação, você vai falar com os irmãos e a pessoa fala: poxa, o Senhor falou comigo. Mas o Senhor falou comigo não vem acompanhado do Senhor estar ao meu lado. É curioso. Nós desenvolvemos uma capacidade, porque é impossível não ouvirmos a voz dele, é impossível que as suas ovelhas não ouçam a sua voz, mas nós não associamos a presença dele com o ouvir da sua voz. O interessante, João, é que a voz de Jesus não é uma voz como a minha voz, a sua voz. É algo que vem direto ao nosso entendimento. Não é uma onda sonora. Não. Isso significa que Jesus está tão próximo de nós que ele nos fala interiormente. Então essa é uma companhia, uma presença tão íntima que Jesus exerce em nós, cristãos, que isso se torna possível. Então, reconhecer a presença dele é fundamental quando nós ouvimos o seu falar. Você vê que no caminho de Emaús, mais uma vez, a gente não tem como deixar de voltar nessa passagem. Eles estavam ouvindo Jesus falar das Escrituras. Sim. Né? O Senhor Jesus, ele fala ao teu coração a partir das Escrituras. Mas quando o seu coração arde, é porque você está ouvindo a voz do Senhor. Eles ainda não estavam com seus olhos abertos. Não conseguiram reconhecer até aquele momento, né? Mas o coração ardia. Ardia. Quando você ouve a voz do seu Salvador, o teu coração arde, porque você está ouvindo a voz daquele que tem todo o poder nos céus e na terra e que te ama de um jeito absolutamente eterno. Então, quando você ouve a voz de Cristo, o seu coração arde. E você já está apto, portanto, a reconhecer que Cristo está ao seu lado. A presença de Cristo se manifestou no caminho de Emaús através deles ouvirem a voz. Nós estamos também ouvindo a voz do Senhor. A presença dele está se manifestando. Só que, por alguma questão que eu não sei explicar exatamente o que, certamente associada à incredulidade em relação à promessa da presença dele, você ouve a voz, reconhece que Jesus está te falando, mas não reconhece a presença dele. Né? É estranho isso, porque ele já disse que ele iria nos falar. E já havia dito que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você ouve a voz, o coração arde,
mas você não atribui isso à presença dele. Na hora que você começar a perceber a presença de Cristo através da sua voz que você já ouve, a sua vida vai ser mudada de um modo absolutamente radical. Realmente é fundamental atribuir a presença de Jesus em sua vida para que você continue alimentando essa experiência, para que você continue tendo mais e mais experiências como essa. O que você está dizendo, eu acho que é mais ou menos o seguinte, vamos tentar aqui explicar de novo, mais facilmente. O Senhor te fala, o coração aquece. Atribua isto à presença dele, porque foi exatamente isso que aconteceu no caminho de Emaús. Então, todas as vezes que nosso coração arder por estarmos ouvindo realidades da eternidade, que Cristo está nos revelando, e que precisávamos ouvir, ouvir. Vem ao encontro da nossa necessidade. Aí você percebe, quem me conhece tão bem assim, ao ponto de falar aquilo que eu tanto precisava ouvir? Jesus. E aonde que ele está? Ao nosso lado. Ao nosso lado. Você entendeu o circuito? É isso que acontece. Esse aspecto que você colocou agora, Renato, desse vir ao encontro, isso é demais. E é típico da pessoa de Jesus. Típico. Porque ninguém conhece a nós tão bem quanto ele. Os dois do caminho de Emaús, Jesus começou a mostrar para eles que existia a profecia da ressurreição. A promessa da ressurreição já havia sido dada, né? Eles não estavam fechando a promessa com que eles tinham vivido. E aí você não percebe a presença. Jesus fez o quê? Juntou aquilo ali, veio ao encontro do coração deles. Você já teve essa experiência mais de uma vez na sua vida. Com certeza. Onde você via assim, essa palavra veio para mim. O pregador não sabia qual era a sua realidade de vida, não. As escrituras elas sempre estiveram ali. Foi Jesus que abriu os seus ouvidos para que você ouvisse a voz dele. O que te falta agora é dizer, é Jesus. Entendeu? E na hora que você faz isso, tudo se transforma. Pode ser que você, nesse momento, esteja precisando de um conselho, precisando de uma resposta. Jesus está aí ao seu lado e ele já está te falando. Ouça a sua voz e cresça no conhecimento de Cristo Jesus. Ouça mais, mais, mais e mais, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha aí, que o Senhor te abençoe poderosamente, ouvindo o seu falar de fé em fé. Ele vai te dar aquilo que você está precisando. E assim você vai crescendo em fé para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém.